estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza, por favor. Eu vou pedir a você que pegue a sua Bíblia e abra em 2 Crônicas 26. Nós vamos ler até o 21. É necessário, porque cada detalhe é muito importante. Vamos lá então. 2 Crônicas 26. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, Amazias. Ele fez o que o Senhor aprova. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Diga isso aqui comigo. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus. Bom, olha, até o 15 agora, nós vamos ler de todos os feitos dele. Então preste bastante atenção. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod, em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal. E contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias. Os amonitas eram inimigos do povo de Deus. Mas, em função da bênção estar sobre Uzias, eles tinham que pagar tributo, impostos a ele. Pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito. Pois havia se tornado muito poderoso. Diga comigo, se tornou muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas. Isso aqui era um grande feito, porque num lugar onde tinha pouca água, quando um rei conseguia encontrar água, isso para o país era muito importante, isso não acontecia fácil. Isso, você vê que Abraão conseguia coisas que os inimigos não conseguiam. Isaac também cavava e achava, os filisteus não. Então você vê que tinha, a bênção de Deus sempre fez toda a diferença quando eles iam cavar suas cisternas. Muitos cavavam e não encontravam água. E aqueles que tinham a benção de Deus cavavam e encontravam água. Pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei.
o total de chefes de família no comando dos homens de combate, só de comandantes, era de 2.600. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens. Então, é muita coisa. Nem sempre Israel esteve com um número tão grande de soldados. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força, diga comigo, uma força poderosíssima, continue comigo, que apoiava o rei contra seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedras para todo o exército. Eles eram munidíssimos de tudo, de armas, etc. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas, e grandes pedras. Ele foi, vamos juntos de novo, ele foi extraordinariamente ajudado. Continue comigo. E assim, tornou-se muito poderoso. E a sua fama espalhou-se para longe. Ok, eu paro um pouquinho isso aqui. Você vê o que é uma pessoa carregar com ela a bênção de Deus. Você vê que não tem a ver com idade, experiência, porque o que um garoto de 16 anos sabe da vida? O quê? Ainda mais nas condições que ele vinha, os seus antecessores, já que as pessoas que lideravam antes dele, vinham fazendo coisas abomináveis. Então, a formação dele não era das melhores espiritual, apesar de ser ensinado a temer a Deus, mas nós aprendemos mais por exemplos do que por palavras. E ele não teve os melhores exemplos para fazer o que ele fez aqui, por um bom tempo. Eu estou falando sobre isso porque Deus tem me levado bastante para essa direção. Às vezes você não tem nenhum exemplo na sua casa, ou pouquíssimos exemplos. Muitos não têm como dizer, eu me orgulho das minhas raízes, eu me orgulho daquilo que eu recebi, dos exemplos que eu recebi. Nem todos têm isso para falar. Às vezes o que ele teve dentro de casa não foi o melhor exemplo, ou nenhum. Talvez o exemplo que ele foi criado, no meio que ele foi criado, não o conduziria a coisas boas. No entanto, eu posso provar a você, homens, mostrar biblicamente, pessoas que foram criadas e educadas por pais, por homens, totalmente perdidos espiritualmente, com conduta erradíssima, e decidiram, como foi no caso do Ezequias, que eu falei na segunda, a fazer o certo, o que é bom e certo. Então, cai por terra essa justificativa, essa desculpa, que muitos se agarram, né, para argumentam e pegam e justificam seus
suas más atitudes em cima disso. É que eu vi meu pai fazendo, eu vi minha mãe fazendo, eu não tive apoio, eu não tive isso, não me ensinaram, não me mostraram isso. Você vê que quando uma pessoa quer realmente fazer o que é bom e certo, ela rompe com aquilo. Ela rompe. Com aquele sistema, com aquela educação, com tudo aquilo que ela viu durante uma vida inteira. Ela rompe com aquilo. Quando uma pessoa realmente quer, ela rompe. Isso não é desculpa para a pessoa fazer escolhas erradas. Meu pai fez escolhas erradas, eu também vou fazer. Minha mãe só fez escolhas erradas, então também vou fazer. Não. Meu pai fez escolhas erradas, eu vou fazer certo. Eu não tive exemplo em casa. Alguém pode falar, dizer. Você pode não ter tido nenhum exemplo bom. Mas você pode aprender com a palavra a fazer o que é certo, o que é bom e certo. Como foi no caso do Ezequias. E do Uzias também. Ele fez aquilo que era correto por muito tempo da vida dele. Então, o que um garoto de 16 anos sabe da vida? Nada. Não sabe, não adianta. Até pode achar que sabe, mas não sabe. Tem muita coisa para viver e aprender. Mas ele começou fazendo a coisa certa. Buscando agradar a Deus. E mesmo sem ter idade, experiência, ele conseguiu fazer escolhas corretas. Ele conseguiu conduzir a vida dele e a liderança dele para a direção certa. Sempre, qual a direção certa? Será que ele não teve erros? Claro que teve, mas ele decidiu obedecer a Deus. Fazer aquilo que muitos não tinham feito antes. E o resultado é isso aqui que você está vendo. Extraordinariamente ajudado por Deus. Muito abençoado. Então, por muito tempo, ele fez a coisa certa. Sabe aquele tipo de pessoa que toma decisão de seguir uma direção, fazer tudo certo em Deus, vencer suas dificuldades e vai fazendo, e Deus vai abençoando. E a pessoa vai vencendo, vencendo, vencendo. E ela chega num ponto da vida, dela olhar e dizer, meu Deus, nunca pensei que eu chegaria aqui. Certamente, Uzias, nesse ponto da vida dele, ele deve ter olhado e pensado, nunca imaginei que eu ia superar tantos que me antecederam, eu ia superar tantas coisas, eu chegaria nesse nível. Aí cada um, na sua proporção, pode olhar para si e ver o quanto caminhou. Depois de tantos investimentos, tanta luta, certamente atravessou tantas pontes difíceis, enfrentou tantos inimigos, tantas coisas, superou tanta coisa, venceu, 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 venceu. Conquistou, conquistou, conquistou. Enfrentou tantos inimigos, tantas guerras. Depois que foi tão longe, foi traído, ele mesmo se traiu. Olha aqui. 16, entretanto, depois, olha isso aqui. Não, nós vamos ler juntos. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho, de novo o orgulho, provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor.
o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Depois de tudo que Deus fez por ele, ele fez a loucura de esquecer o que Deus tinha feito, de onde tinha tirado, o quanto tinha honrado, o quanto tinha abençoado. Ele esqueceu. Ele deixou o orgulho, esse sentimento que nasceu lá, mas há tanto tempo, num ser celestial chamado Lúcifer, que era um querubim majestoso, que estava diante da presença de Deus, de forma gloriosa, que era uma criatura de Deus, uma das criaturas mais incríveis feitas por Deus. Mas não bastava ser tão glorioso, tão grande, tão majestoso. Ele agora queria ser o próprio Deus. E o que o orgulho do Lúcifer, querubim majestoso, glorioso, fez com ele? Fez ele virar o diabo. E tudo começou com o orgulho. Você estuda a Bíblia e você vê homens que foram tão longe, mas que também foram traídos. Eles mesmos se traíram. Eles sabotaram a própria vida. Com um sentimento chamado, um sentimento diabólico. Um espírito, porque o orgulho é um espírito. O orgulho é um espírito. Conheço pessoas, até na família, que estão no fundo do fundo mais do poço. Não tem mais onde descer. Mas o que manda é um Deus chamado orgulho. O orgulho é um Deus na vida de algumas pessoas. Ele é um ídolo. As pessoas veneram. Muitas pessoas veneram o orgulho. Se prostram diante do orgulho. Invocam. Trazem. São conduzidas pelo orgulho. Elas são completamente seduzidas pelo orgulho. Dirigidas pelo orgulho. Movidas pelo orgulho. O orgulho é um Deus na vida de algumas pessoas. O orgulho só leva para a derrota. É um Deus que só destrói na vida de algumas pessoas. É um Deus na vida de algumas pessoas. Porque tudo que se torna uma prioridade na vida de uma pessoa se torna um Deus. Um ídolo. Um ídolo. E algumas pessoas são totalmente conduzidas, movidas pelo orgulho. A Bíblia diz que apenas os que se humilham são exaltados. Quem não se humilha, diga comigo, quem não se humilha, é humilhado. De novo, quem não se humilha, é humilhado. Toda pessoa que não tem a capacidade de se humilhar, ela é humilhada. Ela é humilhada. E ela vai sendo humilhada. O orgulho só leva a pessoa à humilhação. A humilhação.
Você vê que ele não levantou altares aos deuses que os seus antepassados levantaram, e tantos outros, os que antecederam a ele. Ele não fez isso. Mas um sentimento que cresceu de tal maneira que dominou a vida dele. Depois que ele foi tão longe, que ele estava no auge, poderoso, extraordinariamente ajudado por Deus. Porque você pode até dizer assim, nossa, mas eu não tenho isso tudo, mas talvez tenha mais do que imaginou na sua vida inteira que teria. Chegou mais longe do que jamais imaginou que chegaria. Vive o que jamais imaginou que viveria, ou não havia nenhuma possibilidade de viver. Então, foi extraordinariamente abençoada por Deus. E depois que a pessoa vai tão longe, ela permite que o orgulho, que está junto, arrogância, altivez, soberba. O orgulho, ele leva as pessoas a conduz o que é? A rebelião. Olha ele aqui se rebelando contra os homens, os sacerdotes que tomavam conta do templo. O orgulho leva as pessoas o mesmo espírito que conduz à rebelião, todas as pessoas. O que o Lúcifer fez no céu? Criou uma rebelião. E levou com ele, assim, um monte de anjos, que se tornaram os demônios. Porque alguns acham que de onde vêm os demônios, tantos demônios, tem tantos demônios. Foram todos os seres que um dia eram santos, que acompanharam, estupidamente acompanharam o Lúcifer. E ele virou o diabo, e esses anjos caídos, que a Bíblia diz, se tornaram os demônios. Não tem nada a ver com, quando a gente fala espírito, porque ele é um espírito, mas não é espírito humano, que aí a pessoa morre, e aí fica uma alma penada para ir para... Não existe isso aí, não. O sujeito morre, acabou, ele vai para o céu e vai para o inferno. O homem está ordenado a morrer uma só vez, depois segue o juízo. É impossível o espírito de um morto voltar. Isso é impossível, biblicamente é impossível. Não, mas eu vi, não, você viu o diabo que pode se transformar até em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele pode imitar a voz de um que morreu, psicografar, tudo que você possa imaginar, ele faz com perfeição. Não, mas ninguém sabia disso. Sabia, o diabo sabe. Do mesmo jeito que o Senhor sabe das coisas, tem sempre um demônio à espreita, anotando tudo, ele sabe. Então, essa história que ninguém sabia, sim, sabe. Se eu, com a minha... tão pequena, posso detectar com discernimento que às vezes uma pessoa está passando pela cabeça dela. Imagina um ser que está aí, que tem o poder de entrar, de sair. Se você não tiver a cobertura do sangue, ele pode entrar na sua vida. Ele não vai, ele mesmo sopra as coisas fala no ouvido da pessoa, ele não sabe o que a pessoa está pensando, se ele mesmo está falando ali? Claro que sim, ele não sabe o que você está pensando, porque ele não é onisciente, mas ele sabe o que ele falou no seu ouvido, compreendeu? Quem sabe o que você pensa, só Deus. Só Deus sabe. Mas eu estou dizendo que você, eu, que somos humanos, podemos discernir algumas coisas, imagina o capeta que é espírito que está ali. Entende o que eu estou falando? Okay.
Ele não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas tem um demônio, tem seus soldados em cada lugar. Deus não, Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Deus é onisciente, ele pode saber o que todo mundo está pensando. Isso é uma coisa além do nosso entendimento, não há nem como entender uma coisa tão fora do comum, nossa cabeça não dá conta. Deus é muito grande. Muito grande. Então, o diabo, ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Ele tem poder para matar, roubar e destruir se uma pessoa está fora da direção de Deus. Ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que ele está soprando no seu ouvido. Ele sabe muito bem o que ele está falando ali, e ele vai percebendo por você o que você está fazendo, as suas reações. Então, esse orgulho entrou no coração desse ser celestial. E tantos outros caíram na lábia mentirosa dele, que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, sempre mentiu e sempre mentirá. E um monte de anjos que eram gloriosos acreditaram em todas as mentiras do Lúcifer. E acompanharam ele. E se tornaram demônios. Seres totalmente já destinados biblicamente ao fogo eterno, à destruição eterna. E eles sabem disso. Por isso que ele luta desesperadamente para levar o maior número de pessoas que ele puder com ele. Porque ele sabe que o fim dele é a condenação. O diabo sabe disso, ele sabe que ele está condenado, não tem perdão para ele. Os demônios que acompanharam o diabo sabem que não tem perdão para eles. Então eles querem levar, porque o homem, o ser humano, é a coisa mais importante para Deus. Então ele luta desesperadamente para destruir com a raça humana, para levar o maior número de pessoas e tragar o maior número de pessoas e engordar o inferno. E ele usa do mesmo espírito, do mesmo sentimento, que é um espírito, para desgraçar com as pessoas. Para virar a cabeça das pessoas, para derrubar as pessoas. As pessoas, os orgulhosos, eles se enganam. O orgulho está levando a pessoa para o fundo do poço e ela está sustentando aquilo. Ela está descendo, mas ela está sustentando aquilo. Ela morre, mas ela não abre mão daquilo. É o meu orgulho. Estou morrendo, mas eu seguro o meu orgulho. Eu estou indo para o fundo do poço, mas eu seguro o meu orgulho. Estou desgraçando comigo, mas eu seguro o meu orgulho. Por quê? Porque eu creio nesse orgulho, porque esse orgulho é tudo para mim. Eu abro mão de tudo, mas não abro mão do meu orgulho. Quantas pessoas que estão no fundo, ou caminhando para o fundo do poço? E para situações irreversíveis. Conscientes estão indo porque acalentam, agasalham o orgulho. Se curvam diante do Deus orgulho. Quem não se humilha é humilhado. E quantos que são capazes de acompanhar os orgulhosos? De ser guiado por um orgulhoso e está sendo conduzido pelo Deus orgulho. Saul chegou ao suicídio por causa que ele não abriu mão do Deus orgulho. Tudo que Deus falava com ele. Sabe, um homem, aí as pessoas falam assim, perguntam assim, ele não foi consagrado a rei? Por quem? Quem consagrou Saul mesmo, que eu não sei? Quem? Quem que consagrou? Foi Deus.
Aquilo era coisa de Deus ou coisa do capeta? A consagração do Saul foi de Deus ou do capeta? Então, por que parece que deu errado? Por que, gente, que parece que deu errado? Ou melhor, por que deu errado se era de Deus? Por que deu errado se era de Deus? Por causa das malditas escolhas do Saul. Porque Deus deu a você o livre-arbítrio. A livre escolha, eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida para que você e seus descendentes vivam. Tem um monte de coisas que foi Deus que deu, Deus dirigiu, Deus conduziu e acabou em derrota. Por quê? Porque Deus, desde que fez o homem, diga comigo, nunca mais trabalhou sozinho. Diga, nós somos cooperadores de Deus. Se você não cooperar, tinha tudo para dar certo e dar tudo errado. O Saul é aquele tipo de pessoa, o exemplo daquele tipo de gente que tem tudo para dar certo e dá tudo errado por causa das escolhas. Tudo errado. Tem coisa que dá errado porque Deus não está naquilo. Tem coisa que dá errado porque o ser humano não colabora com Deus. Era para ele ter terminado de uma maneira, um homem, era para ter terminado de forma tão trágica? Não. Por que terminou? As escolhas dele. Deus falava com ele, ele ouvia? Ele não ouvia. Ele só ouvia o quê? Aquilo que estava dentro dele. Uzias chegou num patamar, num nível tão elevado. E ele simplesmente deixou que o mesmo espírito que destruiu tantos entrasse nele e dominasse, guiasse, conduzisse, movesse a vida dele. Ele não era mais movido por Deus, ele agora era movido pelo orgulho. Ele não era mais movido pelo que era bom, certo, correto, o que Deus tinha falado, etc. Não, pelo orgulho. E o pior é que o orgulho é um espírito que desgraça milhares de pessoas e as pessoas não atribuem os fracassos ao orgulho. Mas a situação do país, a condução, a incompatibilidade, o problema tal, a perseguição, a pressão, isso, aquilo outro, e por aí vai. Tem várias situações, ninguém para e diz assim, a minha vida está derrotada por causa do orgulho. Eu estou falando demais? Alguém já chegou para você, após ter feito uma escolha desgraçada atrás da outra, e disse para você, eu estou nessa desgraça por causa do meu orgulho? Eu creio que você não deve ter ouvido, porque é um outro. Como eu nunca na minha vida recebi um pedido de oração pelo orgulho, pela doença, para libertar da bebida, do problema financeiro, do problema familiar, mas eu tenho um demônio na minha vida, eu tenho um espírito que está desgraçando comigo. Qual é o espírito, meu filho? É do orgulho. É o orgulho. O orgulho está desgraçando com a minha vida. Eu sou orgulhoso, eu preciso ser liberto. Normalmente eu preciso ser liberto da bebida, eu preciso ser liberto do cigarro, eu preciso ser liberto do problema financeiro, do meu problema lá em casa e tal e coisa. Não, orgulho não. Ninguém tem orgulho. Ninguém tem orgulho. Quando tem uma coisa tão sutil que não precisa ser nem... Ou eu até tenho, mas não é o orgulho que está me destruindo. Alguns até dizem, não, eu até tenho orgulho e tal. Mas não é o orgulho que está me destruindo. Não.
As questões que estão conduzindo a minha vida para a derrota não é o que está aqui dentro, é aqui fora. Está muito enganado. O que te destrói não é o que está aqui fora, é o que está aqui dentro. Eu vou dizer de novo. O que destrói as pessoas não é o que está aqui fora, é o que está aqui dentro. Não é à toa que a Bíblia diz, guarda o seu, porque dele depende toda a sua. Depende toda a sua vida. Depois que ele estava nesse nível elevadíssimo, ele cedeu para o Deus orgulho, passou a amar, adorar, reverenciar, seguir, prostrar diante do Deus orgulho. O Deus orgulho fez com que ele fizesse a maior loucura da vida dele. Ter pessoas, a partir do momento que você para de fazer escolhas dentro da direção de Deus, você vai começar a fazer escolhas erradas. Enquanto você conseguir fazer escolhas dentro da vontade de Deus, você vai fazer certa. A hora que você para de fazer escolhas dentro da vontade de Deus, você começa a fazer só a escolha errada. Uma escolha errada atrás da outra. Ele entrou no templo achando, bom, eu sou o Todo-Poderoso, eu posso peitar qualquer um agora. Eu posso enfrentar, passar por cima de qualquer coisa. E fez o quê? Entrou dentro do templo, enfrentou, desacatou sacerdotes, pegou um incensário, saiu para fazer uma coisa que ele não podia, que não era permitido a ele. Passou todos os limites aceitáveis. Desrespeitou a autoridade. Passou por cima do sistema, das leis, das regras que eram sagradas. Passou por cima de tudo. Enfrentou e fez a maior loucura. Dentro do templo, 19, Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, ó como é que estava o espírito dele, só de irritação, indignado, e quer dizer, eles estavam dizendo para ele, que ele não podia fazer aquilo, e ele está dizendo, eu posso, eu sou o rei, eu faço o que eu quiser, eu não concordo, eu vou fazer assim. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu uma lepra na testa dele. Surgiu uma lepra na testa dele. Mas sabe por que a lepra manifestou fora? Diga comigo, porque ele já estava leproso por dentro. Quando você estudar na Bíblia sobre lepra, você vai ver que a lepra era a pior coisa que podia acontecer com uma pessoa. Quando uma pessoa descia, se você estudasse, puxar os estudos sobre os leprosos, era a condição mais humilhante, mais decadente, que uma pessoa, se ele fosse um mendigo, ele era melhor do que um leproso. Porque ele podia conviver no meio das pessoas. Mas o leproso não. O leproso era tratado pela própria religião, pela lei, como a coisa mais imunda, mais maldita que poderia haver na sociedade. Tanto é que a lepra, quando ela tomava conta de uma pessoa, todo mundo abandonava, a mãe abandonava, com o respaldo da fé, respaldada na fé. A fé dava a ela essa visão, esse entendimento. Tanto é que quem cuidava de leproso, eles ficavam tudo amontoado, tudo junto, tudo separado, morando em casa separada, todos separados, e era um que cuidava do outro.
Porque ninguém se atrevia a se aproximar da coisa mais imunda da face da terra. Da coisa mais podre, mais maldita da face da terra. Então não tinha um leproso, a não ser que a mulher dele ou a mãe dele fosse leprosa também, ou vice-versa, não sei, que estaria com ele. Do contrário, era um leproso que cuidava de outro leproso, porque a família abandonava. A sociedade abandonava. Ninguém passava perto. Para um homem tão glorioso passar a sofrer de lepra, era o fim, esse foi o fim mais triste que alguém poderia ter. E não precisava ter sido assim. Mas ele escolheu, por anos escolheu certo, e no final, que ele podia ter terminado da melhor maneira, ele escolheu fazer tudo aquilo que ele não devia, e ele atraiu para a vida dele a pior coisa que poderia acontecer em alguém, na vida de alguém. A pior coisa. Sempre escuta o que eu vou lhe dizer. Aqui tem alguém que tem experiência de anos com gente. Todo mundo é enganado da mesma maneira. Todo mundo acha, comigo vai dar certo. Entendeu? Não. Comigo vai ser diferente. Todo mundo tem a mesma visão. Comigo vai ser diferente. Comigo vai dar certo. Comigo vai ser diferente. Comigo não vai acontecer. Mas acontece que a partir do momento que você deixa de fazer escolhas em Deus, você já começou a fazer escolhas erradas. Eu disse outro dia que ninguém foi ao céu e voltou para dizer como é que é. Ninguém foi ao inferno e voltou para dizer como é que é. Mas pergunte às pessoas que saíram do propósito, elas vão te dizer como é que a vida passa a andar a partir disso. Quando Deus nos chama para um propósito, para viver a nossa vida essa direção aqui, meu filho. Ó, minha filha, aqui. E você decide vir para cá, você acaba com a sua vida. Às vezes você pode até olhar, não, eu vi o fulano, ele luta, trabalha ali, vai. Você nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa. Nenhum, eu não vi. As pessoas levam, elas tocam, elas suportam, elas vão morrendo aos poucos. Não se iluda com fotografias, com venda de imagem, com encenações. Se uma pessoa sair da direção de Deus e ela terminar bem, vamos todo mundo abandonar isso aqui, porque o que está aqui é tudo mentira. Nós fomos enganados, então. Se você que está no propósito, pagando um preço, tem luta todo dia para chegar lá. Alguém vem, sai da direção de Deus, abandona o Senhor, como diz a Bíblia, quem abandonou o Senhor, abandona o Senhor, o nome escrito na areia. Então, digamos que para a vida de alguém terminasse tudo bem, então, eu fui enganada. Então, não vou acreditar em mais nada do que eu tenho aqui, porque... Então, se o fim é igual para todo mundo... Ah, bicho, mas eu tenho os meus motivos, todo mundo tem seus motivos para desistir. Eu também tenho. Se eu quiser fazer uma lista, eu lhe apresento. Todo mundo encontra motivos para desistir. É ou não é? Todo mundo, eu faço uma listinha para você também.
Eu também posso apresentar, inclusive, motivos que você pode até ser convencido de que eu estou certíssimo. Todo mundo tem. Eu também tenho. Agora, o que é que Deus nos mandou fazer? Qual a direção que Ele mandou você seguir? É por aí. O que Ele te mandou fazer? É isso que tem que estar aqui, ó, na sua cabeça. O resto é engano e ilusão. Um engano. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Ele viu, acabou minha vida. Aí ele mesmo já desistiu de tudo aquilo. Quer dizer, desistiu, ele mesmo já saiu, ele mesmo, porque ele viu que ele acabou com a vida dele. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Eu vou ler novamente. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Acabou com a vida dele. Foi irreversível. Irreversível. O que ele perdeu, acabou. Não teve restituição. Acabou. Depois de ter passado anos fazendo certo, no final, se arrebentou. Durante todo esse tempo, a humilhação, morou numa casa separada, leproso e excluído do Senhor, do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Acabou. O homem que vivia na realeza, que era da realeza, que era considerado, na época dele no mundo, um homem tão respeitado por seus feitos, que foi mais longe do que a maioria dos que passaram por ali. Terminou leproso, numa casa separada. Se numa casa separada ele não podia ter ninguém, porque a lei dizia isso. Então, quem cuidava dele devia ser um outro leproso. Quer dizer, gente na mesma condição que ele, que ficou com ele. Leproso excluído do templo, acabou, nem no templo ele podia pisar. Acabou. Tudo porque ele passou a reverenciar o Deus orgulho. Quem não se humilha é humilhado. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Tem um monte de coisas que as pessoas se agarram, que é a maior estupidez, que ficam sustentando. E é uma insensatez, uma burrice sem tamanho. Tem gente que passa uma vida brigando para ter razão. Se não tiver razão, tem que ter razão. Se não tiver razão, acabou tudo. Quando poderia estar usando a vida para fazer o que é bom e certo. Muitas vezes a busca pela razão só faz você perder tempo, energia e vitória. Eu quero ter razão. Muitas vezes você tem razão. Quem vai mostrar que você tem razão da melhor maneira é Deus. É Deus. Deus vai. Você pode estar aqui, mas se o seu comportamento não excede o comportamento lá de fora, você está jogando sua vida fora. Se você é igualzinho a qualquer um lá, se o seu comportamento, sua maneira de agir, de pensar, de conduzir, é igual.
está jogando mesmo, está perdendo vida. Porque nada está sendo recebido por Deus. É loucura. Não adianta nada estar aqui. Meu comportamento não excede em nada o do mundo. Eu não, bicho, mas a gente não erra. Não estou falando de errar. Nós erramos. Eu erro, você erra. Mas você não pode ser nem um praticante do pecado. E nem se submeter aos erros. Você não pode ser seus erros. A gente pode errar, mas esses erros não podem dominar a nossa vida. Como foi com Saul, como foi aqui com Uzias. Mas Davi que é um sujeito que errou tanto quanto Davi. Davi errou demais. Mas ele não era os erros dele, ele lutava a fazer correto. Ele queria acertar. Ele queria agradar a Deus a qualquer custo. Ele queria. O que ele queria era agradar a Deus. Você vê que o Davi foi tão bom para um lado, mas a gente percebe que ele, por ter sido tão rejeitado por Jessé, ele levou o que para a criação dos filhos dele? Ele foi permissivo demais, ele só permitiu, ele não puxava a rédea. Os filhos dele não tiveram correção, ele não corrigia. Talvez ele foi tão corrigido ou tão desprezado pelo Jessé, que ao invés dele trabalhar aquilo e botar limite nos filhos, ele não botou. Ele foi um pai que não deu limite nenhum. Para aquela época, eu fico olhando os dias de hoje, para aquela época, a maneira que o Davi criou os filhos dele, tudo errado. Foi por isso que está virando aquela bagunça. Porque ele levou aquilo para... Eu, com o meu entendimento, e vendo o quanto ele certamente se sentia rejeitado pelo Jessé, ele jogou o quê? Ele não se equilibrou nisso. Então, você vê que a gente tem que ter cabeça o tempo inteiro, porque você tem Deus, mas às vezes você não está fazendo escolhas certas, está faltando sabedoria em áreas da sua vida. Às vezes, porque você sofreu alguma coisa lá, agora você joga para cá, para compensar alguma falta que você tem aqui, você deixa coisas importantíssimas da tua vida passarem. Eu me faço entender? Então, a falta, talvez, de atenção do pai, aquela rejeição que o Jessé parece que tinha alguma coisa contra ele, e nitidamente ele foi esquecido mesmo, fez com que ele fosse um pai que não colocou limite em casa. Os filhos faziam as coisas, ele não corrigia, ele não botava limite, fazia o que eles faziam, o que eles queriam. Você vê que quando Aminon cometeu aquela loucura com a meia-irmã dele, ele não tomou uma providência. Você vê que o Absalão deitava e rolava, o Adonias fazia o que queria. Ele não sabia contrariar o Adonias. A Bíblia fala que ele não contrariava os filhos. E por isso que os filhos deram tanto trabalho para ele. Porque ele não botava limite. Então eu puxei isso aqui só para que saia um pouquinho fora aqui, mas para mostrar para você que às vezes você acaba tentando compensar e você não vê o que você está fazendo. E assim se abre isso para tantas áreas da vida. Às vezes a pessoa tenta compensar algo que é um problema que ele tem que resolver lá dentro dele. Davi tinha que ter resolvido aquela carência do pai e não se tornado um pai omisso daquela maneira para compensar a falta. Quer dizer, meu pai me desprezou tanto, agora também não vou puxar, não vou dar limite para os meus, vou deixar, não vou pesar sobre eles. Mas acontece que o Jessé tinha errado, então, na maneira de conduzir. Ele não tinha que errar, ele tinha que ter puxado a rédea dos filhos. Ele tinha que ter colocado limite. Mas ele não trabalhou aqui. Então, ele tinha várias situações que ele tinha que ter feito, mas ele temia Deus. Ele queria agradar a Deus. Ele não deixava Deus. Eu te dei esse exemplo, poderia dar outro.
Quando ele, ao invés de ir para a guerra, ficou lá e paquerou a mulher lá, trouxe a mulher, deitou com ela, engravidou, criou um meio de... que ele não matou diretamente, mas ele criou uma maneira que aquilo foi a mesma coisa se ele tivesse dado um tiro, esfaqueado, lançado, ele mesmo com a própria mão dele, porque a intenção, o que Deus leva em consideração é a intenção. Entendeu o que eu estou falando? Então, a partir do momento que ele teve a intenção de matar, tanto faz se ele só criou uma maneira e não sujou as mãos, como se tivesse sujado as mãos. O que Deus leva em consideração é a intenção. Se a tua intenção é atingir aquele objetivo mal, você já, é a mesma coisa, você pode até mandar alguém ir fazer. Mas se a intenção é aquela, você é o responsável por aquilo. O outro vai ser também, porque ele foi cúmplice, mas o responsável é você. Aquilo vem de você. Então o que eu mostro, que ele fez tudo aquilo, mas você vê que ele não deixou de Deus, ele não era aquilo, ele queria mudança. Depois Deus tratou, o filho que nasceu, ficou lá, ele lutou dias e dias lutando para aquela criança sobreviver. Deus deixou morrer mesmo, quer dizer, você vai pagar o preço que você tem que pagar. O custo é alto, mas ele se levantou, não blasfemou, não reclamou. Ele queria Deus, ele reverenciava Deus. Eu sei, Senhor, ele deixou bem claro. A vontade de Deus é que vai prevalecer na minha vida. Então você vê que era uma pessoa que tinha sim, ele tinha seus erros, mas ele queria desesperadamente agradar a Deus. Eu me faço entender? Então tem muita diferença de uma pessoa que erra, mas quer agradar, quer fazer certo, e uma que erra e continua no erro e sustenta o erro e vai até o fim. Ou seja, tem o praticante do pecado e o praticante da santificação. O praticante da santificação peca, mas ele não é praticante do pecado. O Davi não era, o Saul era. Uzias até então não era, mas se tornou. E você acha que o orgulho surgiu da noite para o dia? Não. Uzias já vinha. Aquele orgulho existia lá, só que antes ele estava sob controle, só que ele foi, à medida que ele foi se distanciando de Deus, das coisas corretas, da direção certa, ele foi deixando ele aflorar, até que ele dominou tudo. E acabou com a vida dele. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no coração, um momento. Eu penso que nós só temos agora que orar a Deus, porque já recebemos o que Deus tem para nós e o que Ele está lutando para nos ensinar. Enche o meu coração de Ti, pois sem Ti não sou nada, Jesus, Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exaltar o Teu nome, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de Ti, negar tudo que sou e ser santo
santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se esvaziou. E eu vou dizer uma coisa para você em definitivo, de alguém que tem buscado, ainda mais nos últimos tempos, desesperadamente, ajustar aquilo que é necessário. Se a gente não se esvaziar, se você não se esvaziar, nada de novo vai poder entrar. Nem a fé, nem uma visão, a renovação. É o que diz a Bíblia: se o velho não sai, o novo não entra. Algumas pessoas até hoje só remendaram, e a Bíblia diz que não adianta pegar tecido novo e remendar em pano velho. Vai rasgar. Tem gente que até hoje tem pegado um vinho novo e botado em odre velho. Só tem reutilizado. Você sabe que a Bíblia fala que o odre, como era feito de pele de ovelha, então ele tinha que ser novo, que colocava o vinho novo, que aí quando o vinho fermentava, ele dilatava tudo que tinha que dilatar e não estourava. O que é que os estúpidos muitos faziam? Às vezes para reutilizavam, achando que ia ter vantagem naquilo. O vinho novo no odre velho. Aí o que acontecia? O vinho começava a fermentar. O odre já tinha dilatado com outro vinho. Tudo que tinha que dilatar. Então o que acontecia? Estourava. Então eu perdi o odre, que podia ser usado para água, usado para outras questões, e perdia o vinho também. Então algumas pessoas têm perdido muita coisa, porque só reutiliza, só vive em reaproveitamento. Não muda. Tem coisa que não se reaproveita. Você tem que tirar. Vive remendando. Não tira o velho, por isso que coisas novas não entram. Então tem que esvaziar. E o orgulho, se ele não for realmente a pessoa admitir que aquilo existe e ele não for retirado, ele não for combatido, a tendência dele é crescer, crescer, crescer e chegar num ponto da pessoa perder até a lucidez. Ela não raciocina mais, só o orgulho que raciocina por ela. Alguns hoje, a mentalidade é totalmente conduzida pelo espírito do orgulho. Quem pensa por ela é o orgulho. É o orgulho que manda. Espírito Santo, eu oro ao Senhor para que esta mensagem possa realmente impactar cada vida e causar uma mudança que surpreenda, que a leve a um outro nível, que ela saia deste nível e vá para um nível mais alto, porque o orgulho só leva a pessoa a baixar. Mas um coração quebrantado, um coração que se humilha, é elevado. Quantas pessoas que estão humilhadas porque não se humilharam. Mas aquele que se humilha, o Senhor exalta. Eu peço que essa palavra possa mover o espírito dessa pessoa.
ela tomar decisões aqui que realmente vão revolucionar a vida dela. Eu quero repreender o espírito do orgulho que cega, que bloqueia a mente, que atormenta, que move, que conduz, que guia a vida dessa pessoa. Espírito do orgulho, que já vem dominando a vida dessa pessoa. Você é orgulho que se tornou um Deus. Você manda e não pede, desaloja dessa vida. Essa dureza, essa perturbação interna, essa cegueira, eu ordeno, saiam em nome de Jesus. Tudo que cega essa mente, o entendimento que rouba a visão dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito do orgulho, desaloja dessa vida. Deixe agora, em nome de Jesus. Espírito do orgulho que leva a opiniões, a críticas, a sustentar uma linha de pensamento derrotada, alimentar sentimentos de fracasso, que engana e que derruba. Saia, em nome de Jesus. Queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor. Liberta agora da cegueira, do bloqueio. Liberta agora, Senhor, desse domínio, esses demônios que estão trabalhando para destruir com essa vida, que estão decidindo, já decidiram a derrota dessa pessoa, e tem trabalhado e conduzido ela para essa direção. Eu amarro e lanço do abismo. Saiam em nome de Jesus. Legiões de demônios, casta de demônios, potestades do inferno, que leva essa pessoa à cauterização da mente, à insensibilidade, ao orgulho, que leva ela a alimentar esse orgulho. Vai desalojando agora. Legiões de demônios, que não deixa essa pessoa nem admitir, desaloja. Você que rouba a força dela de orar, de buscar, você que lançou a frieza, você que a impede de orar, para que você possa dominar a vida dela, desaloja. Saia em nome de Jesus. Espírito da frieza, da insensatez, da loucura, do desequilíbrio, da frieza espiritual, sai agora em nome de Jesus. Dessa dureza, sai agora em nome de Jesus. Todo domínio diabólico, todo mal que está controlando a vida dessa pessoa, dão uma ordem. Saiam em nome de Jesus. Agora, caiam por terra as correntes que prendem, as algemas, toda cegueira, todo bloqueio, toda amarra diabólica. Em nome de Jesus. Deus queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés. Queima, Senhor, queima. Queima agora. Queima agora. Queima, Senhor. Limpa a mente, o coração. Queima, Senhor. Tira a dureza, tira a cegueira. Tira a frieza. Queima, Senhor. Liberta, Senhor. Vem, Espírito Santo, e desce sobre cada um e faça uma obra gloriosa aqui hoje. De libertação, meu Pai. Que nenhum dos que aqui estão saiam da mesma maneira. Venha sair da mesma forma. Para que haja uma libertação total. Uma mudança de visão, de espírito, de coração, de comportamento, de ideia, de compreensão das coisas. Que haja uma mudança total. Que o mal não venha conseguir, que ele não venha resistir mais.
Que a vida de cada um seja livre, em nome de Jesus. Eu vou pedir para você colocar a mão na sua cabeça, abençoa sua mente. Pede para Deus ter misericórdia, põe a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça agora, esquece do resto. Em nome de Jesus, todos, inclusive os obreiros, todos, coloque a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça e fala com Deus agora sobre a sua mente. Fala com Deus agora, Senhor, protege a minha mente, protege a minha mente, protege a minha mente, limpa a minha mente, Senhor. Fala com Deus agora, renova a minha mente, Senhor. Troca, meu Deus, limpa, Senhor, faz o que é preciso agora, Jesus. Eu não sei o que acontece com você, com a mão na cabeça, ora sobre a tua mente, pede, eu quero uma mudança na minha forma de pensar. Em nome de Jesus, eu não quero ser destruído, eu quero vitória sobre a minha vida agora. Liberta minha mente, Senhor, liberta minha mente, eu quero pensar correto. Está escrito que os nossos pensamentos conduzem a nossa vida. Eu não vou ser conduzido por maus pensamentos. Liberta minha mente. Liberta minha mente. Volta para o seu coração e agora eu quero que você, com a mão no coração, você ordene que todo sentimento do capeta, tudo aquilo que destrói, que amargura, sentimentalismo, emocionalismo, ódio, ira, raiva, mágoa, dureza, orgulho, inveja, maldade, põe a mão no coração e diga, sai do meu coração, sai agora, sai do meu coração, sai a mágoa, sai o ódio, o rancor, sai agora, sai do meu coração, eu ordeno, todo mal saia do meu coração, em nome de Jesus. Com a mão no coração, diga, eu vou proteger meu coração, eu vou guardar meu coração, e nenhum sentimento diabólico vai morar aqui dentro, mas só o Espírito de Deus. Eu estou liberto, abençoado, e nenhum mal terá poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu tomo posse junto com o teu povo, meu Pai. E saímos todos daqui abençoados, libertos, cheios de vida e de paz, pronto para seguir na direção da vitória dia após dia. Nada terá poder sobre nós para nos destruir. Nós somos pessoas abençoadas e conduzidas pelo Senhor Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus, pela palavra, reunião, pelo dia, pelos milagres, porque eu sei que o Senhor fez coisa grande aqui entre nós. Obrigada, Deus, amém, amém e amém.